Fala pessoal, vamos começar a estudar hoje os governos populistas, ou seja, nós vamos falar de um período da história do Brasil extremamente importante que antecede o regime militar. Só que como a gente sempre vem fazendo, a gente precisa primeiro entender o que nós chamamos de antecedentes, ou seja, vamos retomar a partir de Vargas, como ocorreu esse processo. E para isso, a gente precisa voltar um pouco na história e entender os condicionantes que levaram à queda do Estado Novo. A primeira delas, e mais importante, a gente sabe que foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra. E por que a entrada do Brasil na Segunda Guerra teve uma importância histórica? Na verdade, foram duas. A primeira é exatamente porque isso fortaleceu o exército brasileiro. E, de certa forma, Vargas temia que o fortalecimento do exército brasileiro acabasse refletindo sobre o seu governo, que de fato vai acontecer. E a segunda, que foi a questão de que a gente havia enviado tropas para lutar na Europa contra regimes totalitários e estávamos mantendo um regime totalitário no Brasil. Então, o fator principal está aqui, certo? Exatamente a questão de que o Brasil havia enviado soldados para o campo de batalha, certo? Para o campo de batalha, enfrentando, vou botar aqui, regimes totalitários. E aí, fascismo e nazismo. E mantínhamos um regime totalitário no país. Ou seja, a gente estava exatamente fazendo o oposto do processo. A gente estava dizendo que a ditadura era ruim, que a democracia era essencial, e mantínhamos uma ditadura em nosso país. A primeira pressão vai vir do chamado Manifesto dos Mineiros Exigindo Democracia. Que manifestos foram esses? Certo? Intelectuais que escreveram uma carta aberta exigindo a realização de eleições para consolidar o processo democrático. Então nós temos aqui mais um pontinho no nosso quebra-cabeças do período final do governo Getúlio Vargas. Entre estes partidos estava a UDN. E vamos lá. O que danado é a UDN? União Democrática Nacional, partido este que era anti-varguista, defensor, certo, da realização de eleições e, posteriormente, de uma Constituição para o Brasil. Ou seja, aí você pergunta, e podia haver partidos políticos? Bom, a gente tem, dentro desse processo, deixa eu só ajeitar aqui, o anti-varguista, dentro desse processo, nós temos o delimitar de um processo de transição política, de querer estabelecer um regime democrático de direito, e a UDN, que era um dos partidos criados, porque Vargas, pressionado, restaurou o pluripartidarismo, ou seja, a possibilidade de partidos políticos existirem. E aí a gente é bom colocar aqui para que fique bem completo. Pressionado, Vargas autorizou a reabertura dos partidos políticos. E aí, entre eles, surge a UDN. Beleza. Vargas vai tentar uma última cartada. Veja como Vargas é inteligente dentro desse processo da política. Vargas vai se aproximar dos comunistas. Como assim?
Logo, os comunistas que ele tanto combateu durante o seu período de governo, sim, Vargas entendia que restaurando, né, o Partido Comunista e permitindo que ele se tornasse um partido dentro da legalidade, ele podia ganhar o Partido Comunista como aliado. De fato, isso aconteceu. O Partido Comunista vai passar a defender a permanência de Vargas até a Constituição ficar pronta, porque era uma garantia para eles de que a Constituição daria a legalidade ao Partido Comunista, e aí sim a realização de eleições para presidente. Vargas se aproveita do momento, lançando junto com os comunistas um programa que a gente chama de queremismo, ou seja, queremos que Vargas continue para que ele lidere a nova Constituição e, consequentemente, depois realize eleições. Então, a aproximação de Vargas era simplesmente política e não ideológica, certo? Então, a gente vai botar aqui, para poder completar o nosso esqueminha de aula montado na hora, a gente vai botar o quê? Vamos lá. Os comunistas esperavam que Vargas mantivesse a legalidade do partido e defendiam que este Getúlio Vargas liderasse a nova Constituição e, posteriormente, realizasse uma nova eleição. Pronto. Então Vargas consegue o apoio dos comunistas, entre eles do próprio Luiz Carlos Prestes. E aí surge essa charge política engraçada, mostrando Vargas em 3 momentos, para mostrar também que ele não tinha ideologia nenhuma. O Führer Vargas, pela aproximação com a Alemanha, o cidadão Getúlio Delano Vargas, pela aproximação com Franklin Delano Roosevelt dos Estados Unidos, depois que os americanos entraram na guerra, e agora o camarada Getúlio Vargasevich, ou seja, o Vargas se aproximando do Partido Comunista. Só lembrando, que o movimento que pedia a permanência de Vargas no poder foi batizado de queremismo. Então, a gente tem aqui queremismo, queremos Vargas. Claro que os militares começaram a entender que Vargas se fortaleceria dentro do processo. E a grande pista disso aí é que no dia 10 de outubro, Vargas baixou um decreto novo, ainda no Estado Novo, marcando eleições para a Assembleia Constitucional, ou seja, os deputados queriam eleger a Constituinte, queriam formar a Constituinte, a nova Constituição do Brasil, e aí dentro desse processo, o que é que acontecia? Vargas ainda tinha os interventores nos estados que iriam manipular o resultado dessa eleição e, consequentemente, a maioria do Congresso estaria a favor de Vargas, e Vargas, de repente, além da Constituição, poderia colocar lá uma emendazinha garantindo o processo de reeleição. Então, quando Vargas faz isso, ele buscava o apoio nos estados para formar o Congresso Constituinte e, posteriormente, conseguir adicionar à carta o projeto de reeleição. Ou seja, Vargas vai tentar mais uma vez se manter no poder. Só que aí os militares estavam de olho. Vargas toma uma outra atitude perigosa. No dia 25 de outubro, ele nomeia o próprio irmão, Benjamin Vargas, para chefiar a Polícia do Distrito Federal, ou seja, tudo indicava de que Getúlio iria mandar prender militares e políticos que conspiravam contra o governo. Ou seja, Vargas estaria organizando assim a caminhada para permanecer no cargo, enfraquecendo o processo de democracia. Não teve jeito, os militares percebem, e Vargas, no dia 29 de outubro, é deposto do cargo com a promessa de que não seria preso,
não seria punido, ou seja, seria anistiado por qualquer crime e que deveria seguir para o exílio em sua fazenda em São Borja, no Rio Grande do Sul. Né? Pressionado, Vargas renunciou ao cargo em troca da anistia política e a garantia do exílio em sua fazenda na cidade de São Borja, que fica no Rio Grande do Sul. Vargas se retirava, mas garantindo e fazendo uma promessa: eu voltarei nos braços do povo. A eleição presidencial foi mantida, deixa eu só organizar aqui para ficar tudo bonitinho. A eleição presidencial foi mantida e realizada em 2 de dezembro de 1945. E nesta eleição, quem vence é um dos conspiradores que derrubou Getúlio Vargas, certo? O Marechal Eurico Gaspar Dutra é eleito com 55% dos votos, enquanto Eduardo Gomes, o candidato da UDN, perde a eleição com 34%. Por que Dutra ganhou com tamanha facilidade? Porque na hora H, Vargas mudou a sua postura política, eles precisavam de Getúlio e o apoio popular que Getúlio tinha, e Getúlio faz uma carta aberta e um pronunciamento dizendo que Dutra era o melhor nome para o Brasil. Dutra vence a eleição e dessa forma se torna presidente da República para, deixa eu ajeitar aqui, para um mandato, agora de 1945 a 1951. Aí depois a gente vai ver, 50. A gente vai ver porque o mandato tem esse novo prazo, tá? Pois bem, e como foi então esse governo do Dutra dentro da conjuntura política que a gente começou a desenhar aqui? Primeiro aspecto importante, essencial, Dutra assumiu a presidência em meio às tensões internacionais da Guerra Fria. Opa, como assim? A gente sabe que a Guerra Fria, você tem de um lado os Estados Unidos e do outro a União Soviética, e que o Brasil, por ter participado da Segunda Guerra, aliado dos dois, inclusive, teria que tomar posição. Então, diante dessa situação, Dutra estabeleceu uma aliança com o bloco liderado pelos Estados Unidos e, posteriormente, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. Ou seja, nós temos agora um lado para torcer. O Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e vai seguir as regras da política americana. Foi o grande legado do governo de Dutra? Não. O grande legado do governo de Dutra, sem sombra de dúvidas, foi a nova Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1946. E por que essa Constituição ela é tão importante? Porque vai ser a primeira Constituição democrática depois de um longo período ditatorial do Estado Novo. Que destaques podemos dar a essa Constituição de importante nesse processo? O primeiro deles, o restabelecimento dos 3 poderes. Opa, como assim? Lembre que na Constituição de 1937, Vargas fechou o poder legislativo e deu ao poder judiciário uma condição de dependência ao poder executivo. Então, além de restabelecimento dos 3 poderes e da isonomia entre eles, ou seja, os poderes são independentes. Voltamos a ter uma democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto importante dessa Constituição, Dutra consolidou o pluripartidarismo e a realização de eleições
diretas para todos os cargos políticos, ou seja, voltamos a ter eleições no país. Alguma novidade em relação ao voto? Não. A gente só vai ter o quê? A consolidação do voto secreto, a permanência da proibição do voto para analfabetos, clérigos e militares no exercício do cargo. Se eles saíssem, eles poderiam ser candidatos, né? E o voto feminino, esse sim agora, né, universalizado, ou seja, as mulheres podiam votar independente de trabalharem ou não. Então a gente tem aqui um certo avanço. Nós temos também a restauração dos direitos civis, ou seja, que Vargas havia tirado. Nós temos o fim da censura política dentro desse processo democrático e temos a ampliação do mandato presidencial para 5 anos. Ou seja, você agora entende por que a gente botou ali de 45 até 50, ou seja, Dutra governa 5 e daí para frente todos eles. Por isso que o lema de Juscelino vai ser mais adiante 50 anos em 5. Foi uma Constituição importante? Sim, porque ela restaura a democracia no Brasil. Mas estamos na Guerra Fria. E mesmo com o pluripartidarismo e com todas essas questões, a gente tem uma nota triste aqui sobre Dutra no processo. Qual é? Dutra colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade devido às tensões com a União Soviética. Nos aproximamos dos Estados Unidos? Sim. Dutra conseguiu recursos com os Estados Unidos e lançou seu principal programa de governo. E aí a gente vai ver que programa de governo é esse. Nós vamos chamá-lo de Plano SALT. Plano SALT. E aí vamos definir o que danado foi o plano SALT. Tá? Investimentos em saúde, construção de hospitais e maternidades pelo Brasil. O país era muito deficiente nesse aspecto. Segundo, alimentação, né? Introdução de novas culturas, né? Novas culturas e incentivos à produção agroexportadora. Ou seja, não perdemos nossa tradição, né? Transporte, construção de estradas interligando os principais centros do país. E aí vai ser o grande legado e onde ele mais vai investir dinheiro. E o E? Aí você diz, educação. Não, energia. Vamos construir hidrelétricas para reforçar o processo de industrialização no país. Foi um bom governo? Não. O Brasil se submeteu muito aos Estados Unidos, baixou muito a cabeça, pegou muito empréstimo. O plano SALT, no fim das contas, nem foi essas coisas todas. Quase todas as metas não foram cumpridas, como sempre, né? E o que a gente tem é um governo apático que se submeteu demais aos americanos e que acabou, certo, gerando uma série de problemas para o retorno de Getúlio Vargas, que nós vamos ver na próxima aula. Tá joia? Um abraço e até a próxima.